Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 14 e 15, onde está escrito assim: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Esse o texto para a meditação, falando sobre 4 exortações de Paulo aos irmãos. Nós encontramos esta epístola que ele dirigiu à igreja de Tessalônica, uma igreja vibrante, abençoada, poderosa, que entendeu a mensagem quando ele pregou o evangelho, porque ele o fez debaixo da orientação que Deus lhe havia dado e, dirigido pelo Espírito Santo, ele colocou-se totalmente nas mãos de Deus e tornou-se ali um instrumento de valor para pregar o evangelho. E ele, quando escreve esta carta, ele sempre traz a lembrança, a maneira como ele chegou em Tessalônica. E ele diz-nos aqui que o trabalho que aqueles irmãos estavam fazendo, a obra da fé, o trabalho da caridade e a paciência da esperança era algo louvável. E ele entendeu que isso se devia à maneira como o evangelho chegou lá na cidade de Tessalônica. E ele deixa bem claro aqui, nos primeiros versículos, versículo 5 e versículo 6 do primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Assim está escrito: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então, encontramos aqui como o evangelho chegou em Tessalônica. Um evangelho genuíno, vivo, poderoso, atuante, um evangelho que confrontou a situação que aquelas pessoas viviam, porque viviam na idolatria, servindo aos ídolos, distante de Deus. Mas quando chegou o evangelho, causou um impacto profundo no coração daquelas pessoas, e eles começaram a se voltarem para o que Paulo estava pregando, e foram então convencidos pelo Espírito Santo da maneira como eles viviam, o que a palavra de Deus apresentava e como eles poderiam desfrutar de tudo aquilo que o evangelho apresenta diante das pessoas. Então nós encontramos que eles receberam a palavra como sendo não de homens, mas como palavra de Deus. Para chegar a entender e receber a palavra dita por um homem como sendo a palavra de Deus, só mesmo este mensageiro, estando cheio da unção do Espírito Santo, pregando na direção de Deus, tocando profundamente o coração daquelas pessoas, levando-as ao encontro pessoal com Jesus. E disto resultou, então, a conversão daquelas almas, a libertação daquelas práticas anteriores nas quais eles viviam, antes de terem ouvido
o evangelho poderoso de Jesus Cristo. Paulo nunca se intimidou, nem se envergonhou de pregar o evangelho. Ele entendeu qual era o valor do evangelho. E ele disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para todo que crê. Então, este evangelho poderoso vai gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando estamos anunciando a palavra de Deus, nós temos o dever de anunciar o evangelho. E o evangelho fala de Jesus, sua vida e obra, sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. E o plano de Deus que estava colocado sobre Jesus para realizar em favor da humanidade. Então este é o conteúdo do evangelho. É algo presente, é algo que foi realizado, mas que ainda hoje tem a sua eficácia. Ele produz os mesmos resultados dos primeiros dias. Então este evangelho é vivo, não é ultrapassado, não é atrasado, não é antiquado, mas é o evangelho vivo, poderoso e santo. É o evangelho para hoje, para os dias em que estamos vivendo, com o mesmo poder e com o mesmo alcance daquele primeiro século. Então Paulo, quando pregou, dirigido pelo Espírito Santo, ele pregou de tal maneira que as pessoas se converteram a Deus e abriram mão dos ídolos a quem eles adoravam. Então eles se converteram dos ídolos a Deus, ao Deus vivo, para servi-lo com alegria, com verdade e com responsabilidade. Entendendo isto, este evangelho que foi pregado, e que eles então começaram a entender a realidade da palavra de Deus, eles começaram a produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Mas todos nós sabemos que aonde se reúne o ser humano, nós vamos encontrar problemas, vamos encontrar diferenciações entre um e outro, porque as pessoas não são iguais, os temperamentos não são os mesmos, o comportamento delas não é igual para todos. Então nós observamos que em uma situação ou outra, dado a maneira como a pessoa se encontra na sua vida espiritual com Deus, ele pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, uma ajuda para a comunidade, para os seus irmãos da fé. Como pelo contrário, se ele andar de maneira contrária, ele pode ser um problema, ele pode se tornar um embaraço, uma pedra de tropeço, uma dificuldade para a convivência harmoniosa entre os irmãos diante da presença do Senhor, visto que na comunidade da fé, na igreja edificada por Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe alguns elitizados, não. A porta está aberta para todos, indistintamente, não se fazendo diferenciação de tradição, de cultura, de posses materiais, não. A igreja de Jesus comporta a todos que se chegam a ele pelo evangelho, arrependido, e são transformados e libertos. Ele então os coloca e acrescenta na igreja, como foi feito no dia de Pentecoste, que diz que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, quando as pessoas vêm, elas vêm com as suas naturezas, com os seus temperamentos, os seus comportamentos, e muitas das vezes, se elas não se colocam totalmente nas mãos de Deus, para que o evangelho de Jesus Cristo poderoso possa fazer a mudança necessária naquela vida, levando-a a integrar-se na comunhão, na fidelidade, no temor,
na obediência e no comprometimento de uns para com os outros, poderão surgir alguns problemas, algumas dificuldades. E é preciso se ter cuidado, porque dependendo do problema que surge, ele pode arruinar a comunhão, ele pode arruinar aquela comunidade da fé e pode trazer problemas, dificuldades e tristezas a muitos corações, tão somente pela maneira como se comportam. Então, para evitar este problema que pudesse travar o crescimento daquela igreja e não impedir que aqueles irmãos se aprofundassem na comunhão espiritual com Deus para a sua experiência pessoal de vida e fé, Paulo, então, coloca neste versículo que nós lemos 4 exortações que ele faz àqueles irmãos, para que eles estivessem atentos, porque quando nós observamos, quando o corpo está coeso, quando os irmãos estão unidos, estão unânimes, estão em comunhão, estão em paz, estão em concordância, tudo vai bem. Mas quando surgem problemas, começam-se a abrir brechas, dificuldades, e elas vão crescendo, vão se avolumando, e chega tempo que elas fogem do controle. E aí está arruinado aquele grupo de irmãos que viviam tão bem, servindo a Deus, desfrutando a sua presença, o seu poder, realizando a sua obra com alegria, com amor e com dedicação. Eles ficam, então, paralisados pelo caminho. A fim de que evitasse este tipo de coisas acontecer no meio daqueles irmãos, Paulo, então, deixa em um versículo 4 exortações que são necessárias. É preciso estar atento, cada um cuidando do outro para o bem do conjunto, para o bem da comunidade da fé, da igreja, para que juntos eles glorifiquem e possam bendizer o nome do Senhor. Então vamos observar as 4 exortações que Paulo deixou registrada para aquela igreja que teve um começo brilhante, abençoado, produtivo, multiplicando-se, cuja fé foi testemunhada em várias outras localidades. E agora Paulo, então, traz isto aqui como um comprometimento de cada irmão na sua vivência, na sua responsabilidade, que ele tenha esses devidos cuidados. Então, quais são estas exortações? Ele faz como um rogo, um pedido, uma insistência. E ele diz aqui: rogamo-vos também, irmãos. Ele não está pedindo a estranhos, ele está pedindo a irmãos, a pessoas que estão irmanados na fé, na comunhão, no amor e na alegria, que estão servindo a Deus. Estes irmãos, a eles, Paulo os encarrega com estas exortações. Então, irmãos, é mais fácil lidar com eles, porque eles sabem o valor da comunhão, o valor da unidade, da coesão, da harmonia entre si, para o bem da obra de Deus e para a saúde da vida espiritual de cada um deles. Já pensou uma vida espiritual doentia? Não é fácil, é muito ruim. É preciso que tenha saúde espiritual. Então nós observamos aqui a primeira recomendação ou exortação que Paulo faz aos irmãos. Ele diz o seguinte: rogamo-vos, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então Paulo entende que, em qualquer que seja o grupo, ele não está imune de que ali não apareça também este tipo de pessoas que são denominados de desordeiros. O que é um desordeiro? Desordeiro é quem transtorna a ordem, é quem tumultua a ordem, é quem cria dificuldades, quem cria barreiras e problemas entre si e os outros.
Então, os desordeiros são aqueles que fazem desordem. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus não é de confusão. O nosso Deus é de ordem e é de decência. Então, ele aspira pela ordem no meio do seu povo. Então, os desordeiros devem ser admoestados. O que é admoestado? Eles devem ser chamados à atenção e colocar-se diante deles o procedimento que eles estão tendo, os prejuízos que podem causar. E é um testemunho negativo para aquele que se diz que está servindo a Deus na comunidade e está vivendo de maneira desordeira, uma verdadeira desordem. Então, a recomendação de Paulo para os desordeiros não é que eles sejam expulsos, não é que eles sejam abandonados, não é que eles sejam ignorados, não, mas é que eles sejam admoestados, que eles sejam chamados para receber uma orientação, um conselho. Recebendo este conselho e consertando este tipo de procedimento, ele segue o seu caminho na irmandade, na fé, na comunhão, vai crescer na presença do Senhor. Porém, se o desordeiro não der atenção e mantiver o seu propósito de causar desordem, aí então terão outras decisões que serão tomadas, mas o objetivo principal não é discriminá-lo, não é colocá-lo fora da comunhão, mas é procurar ganhar o irmão. Isto fazendo através de um conselho, de uma admoestação. E toda admoestação, ela deve ser feita fundada no amor de Cristo. Porque tudo quanto é feito em função do amor pelo qual servimos ao Senhor, traz resultados positivos e produtivos para a vida. Então aqui nós encontramos esta primeira exortação, que é com relação aos desordeiros. Desordeiros têm que ser admoestados, chamados à atenção. Como o professor faz na sala de aula, quando a aula começa normal, uma beleza, e de repente os alunos começam a andar para lá e para cá, começam a conversar, começam a brincar e perturbar o ambiente. E o que faz o professor? Chama a atenção para que eles prestem atenção na aula. O que é isto? É admoestar, dizer que eles estão fazendo uma desordem e é preciso que eles deixem de ser desordeiros e passem a ser ordeiros. Na vida da fé, a mesma coisa. Há muitos que, às vezes, eles não dominam o seu ímpeto, a sua prática, o seu comportamento, e eles agem como desordeiros. Mas a orientação da palavra de Deus para os irmãos é: admoesteis os desordeiros. Admoestar no sentido de que ele entenda, de que ele se corrija e de que ele seja ganho e não colocado fora da comunhão. O objetivo da admoestação é curá-lo daquela ferida, daquele procedimento que se chama desordem, e passando a ser alguém ordeiro. E quando se é ordeiro, está de acordo com o propósito de Deus. A segunda exortação que Paulo deixou àqueles irmãos é que consoleis os de pouco ânimo. Os de pouco ânimo. Aquelas pessoas que sempre precisam ser encorajadas, animadas. Existem pessoas que têm o seu ânimo, mas de repente eles começam então a se desanimar. Talvez tenha uma expectativa que não se realiza, é o suficiente para desanimar. Talvez uma conversa que não lhe foi bem, um relacionamento com determinada pessoa da fé não foi bem, a pessoa desanima-se. Mas a palavra de Deus afirma que devemos consolar os de pouco ânimo.
Como Deus disse a Josué, tem bom ânimo. Sempre Deus pedindo às pessoas que tenham ânimo, que sejam animados, porque o ânimo é aquilo que vai movimentar a vida, é que vai despertar-nos para que estejamos em movimento. A pessoa sem ânimo é a pessoa que está paralisada. Então, com relação aos de pouco ânimo, o conselho, a exortação de Paulo para os irmãos é que eles sejam consolados. Através da consolação pela palavra de Deus, eles podem recobrar o ânimo deles pode ser aumentado, multiplicado, porque a palavra de Deus afirma: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja de Coríntios, ele deixou registrado que assim como Deus nos consola, nós devemos consolar os de pouco ânimo. Olha aqui, no capítulo 1, versículo 3, que nos consola, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: consoleis os de pouco ânimo. Percebeu que o irmão, que a irmã está desanimado? Não julgue mal. Às vezes, quando a pessoa está assim, alguém diz: deve ter feito alguma coisa errada e agora arrependeu-se e agora está com medo das consequências. Não. Quando perceber que o ânimo está baixo naquela vida, o ânimo está pouco, a orientação e exortação de Paulo é: consoleis os de pouco ânimo. Então, eles precisam ser consolados. E não existe nada melhor para consolar um crente, se não trazer à lembrança dele as promessas que estão registradas na palavra de Deus. Somente através destas promessas da palavra de Deus, o ânimo vai ser recobrado, o ânimo vai aumentar. E que bom quando observamos uma pessoa animado na presença de Deus, animado na comunhão entre os irmãos. É alguém que está sempre atento, prudente, cuidadoso. O ânimo movimenta as pessoas. Mas a terceira exortação de Paulo àqueles irmãos foi: sustenteis os fracos. Existem aqueles que fazem parte do povo de Deus e vivem numa fraqueza incrível. Não é fraqueza física, é fraqueza espiritual. A pessoa se deixa levar por muitas coisas e aquilo causa-lhes o abatimento. E este abatimento lhe traz fraquezas. E a pessoa, no seu estado de fraqueza, ela fica vulnerável. Mas a exortação que Paulo deixou aos irmãos é que devem sustentar os fracos, ou seja, fortalecer os fracos. Como o escritor aos Hebreus deixou registrado aqui no capítulo, vamos observar, no capítulo de número 12 e o versículo de número 12 e 13, onde está escrito assim: portanto, tornai a levantar as mãos santas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, fortalecer os fracos, ou seja, sustentar os fracos, alimentá-los com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que fortalece. A palavra de Deus é que levanta as pessoas
do seu estado de fraqueza espiritual. Então, Paulo está exortando aqueles irmãos que eles tenham estes cuidados, porque se descuidar de qualquer uma destas exortações, pode criar-se um problema, que a princípio ele seja pequeno, mas se não é cuidado, se não é tratado, ele vai crescendo, vai avolumando-se, depois foge de controle, ninguém mais consegue controlar e resolver a situação. Começou de uma pequena coisa que não foi observada. Então, o que Paulo diz é que nós precisamos estar atentos. E isto é o cuidado de um irmão para com o outro, para que ele não seja um desordeiro, para que ele não seja de pouco ânimo, para que ele não se deixe levar pela fraqueza, mas que em todos eles, na comunhão, na fidelidade, na concordância, na transparência, eles possam ser cuidados uns dos outros, tendo cuidado uns dos outros. E por fim, a quarta exortação de Paulo: e sejais pacientes para com todos. A paciência deve reinar entre os irmãos. Ao primeiro problema, não se pode, como que diz, perder a paciência e querer resolver de qualquer maneira. Ser paciente significa esperar o tempo necessário. Ser paciente é não lançar juízos precipitados. Não, mas é procurar ajudar a todos, ser paciente. Nós precisamos ser paciente com cada um dos nossos irmãos. E eles precisam também ser pacientes com cada um de nós. Nós precisamos que os irmãos sejam pacientes conosco e que nós também sejamos com eles. Então, quando atendidas estas 4 exortações de Paulo, aquela comunidade da fé, aquela igreja, aquela reunião de irmãos, ela vai continuar o seu trabalho brilhante, maravilhoso, influente, que vai aumentando, que vai crescendo, que as pessoas vão chegando, vão se juntando e vão servindo a Deus juntamente com eles, porque torna-se uma igreja saudável, atrativa e uma igreja que demonstre o valor da vida e da comunhão com Deus e uns com os outros, porque juntos servimos e adoramos a Deus na beleza da sua santidade. E no versículo 15 ele diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Não é para agir mal diante destas situações que podem se apresentar, mas é em função do amor de um para com o outro, procurar, atentar para esta recomendação nos termos em que ela foi entregue por Paulo àqueles irmãos daquela época e é entregue para nós nos nossos dias, para mim, para você, para cada um de nós que servimos ao Senhor. As recomendações de Paulo, elas são atuais, necessárias, e nós não podemos nos descuidar destas exortações. A primeira exortação que Paulo deixou para os irmãos é que eles admoestassem os desordeiros. Que nós possamos, nos nossos dias, quando encontrar um irmão com esta prática, desordeiro, que nós possamos admoestá-lo à luz da palavra de Deus, no sentido de conscientizá-lo da sua prática, dos prejuízos que ela pode trazer à comunhão entre os irmãos e ganhá-los, para que ele então entenda qual deve ser o seu proceder. A segunda recomendação é consolar os de pouco ânimo. Quando encontrar alguém desanimado pelo caminho, procure animá-lo, procure encorajá-lo, trazendo ou fazendo menção das promessas de Deus que estão registrados na sua palavra. Elas serão suficientes para levantar o ânimo
destas pessoas e elas continuarem seguindo e servindo a Jesus. A terceira recomendação é para sustentar os fracos. Os que são fortes têm que ter tolerância e cuidado para com os fracos. Nós que somos fortes, escreveu Paulo, devemos suportar os fracos. Os fracos precisam ser sustentados por aqueles que estão fortalecidos em Cristo. E quando nós os sustentamos, eles se fortalecem, eles reagem, se reanimam e se colocam em posição. E a quarta recomendação é que sejamos pacientes para com todos. Nada de impaciência, nada de juízo temerário, nada de colocar dificuldades e fechar as portas a quem quer que seja. Não. A palavra de Deus diz para que sejamos pacientes com todos. Se nós tivermos paciência, nós podemos ganhar o nosso irmão e reconduzi-lo à presença de Deus para que ele seja curado destes males, seja da desordem, seja do pouco ânimo, seja da fraqueza, ou seja da impaciência. Nós precisamos cuidar de cada um deles para que juntos permaneçamos glorificando e exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Veja que recomendações úteis e necessárias para os nossos dias. Devemos praticá-la para que o nome do Senhor seja glorificado e os problemas não cresçam no meio da comunidade da fé e venham a tornar inviável a comunhão entre aqueles irmãos, mas que com este olhar cuidadoso de cada um de nós, para com os desordeiros, os de pouco ânimo, os fracos e os impacientes, que nós sirvamos a Deus, ajudando-nos uns aos outros com aquilo que nos foi orientado fazer. Quando assim fizermos, nós veremos o resultado e o nome do Senhor será glorificado e outras pessoas se juntarão à comunidade para juntos servir e adorar a Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.